De sétimo homem mais rico do mundo a falido e preso. Como a história dessa pessoa pode te ensinar uma lição importante? Se você tem a intenção de enriquecer, presta atenção nessa história que eu vou te contar. E essa história é sobre ninguém mais, ninguém menos que Eike Batista. Quem, como eu, nasceu nos anos 90, no começo dos anos 90, cara, se acostumou a ouvir falar muito dessa figura. Por quê? Cara, o Eike Batista foi o empresário brasileiro que conseguiu galgar as maiores posições de riqueza a nível mundial. E eu vou contar de forma resumida a história da vida dele e vou te explicar como é que você consegue tirar lições para a sua vida também e para os seus negócios, ouvindo um pouco e aprendendo com os erros dessa pessoa. Como eu disse, a história de Eike Batista, cara, eu acredito ainda que vai ser feitos filmes e livros sobre ela, porque ela é impressionante. A ascensão meteórica e a queda dramática dele foi algo que a gente raramente vê na história da economia e na história do capitalismo. Por quê, cara? Ele começou mais ou menos nos anos 80, trabalhando na parte de mineração de ouro, certo? Comércio de ouro na Amazônia. E ele transformou cerca de $500 mil que ele tinha pegado emprestado em muitos milhões de dólares. E esse sucesso que ele teve chamou a atenção de todo mundo, chamou a atenção do mercado e ele começou então a ascender no meio empresarial e no começo dos anos 2000 ele então meio que ele funda o seu império empresarial que era chamado de EBX, Eike Batista X. E dentro desse guarda-chuva de empresas ele tinha empresa petrolífera e de gás, certo? Ele tinha empresa de mineração, empresa de logística, empresa de energia e empresa naval. Então ele tinha basicamente um império, era literalmente um império de empresas sob o seu comando, certo? E baseado nos sucessos que ele já tinha conseguido, em sendo uma pessoa muito bem colocada socialmente, ele fala muito bem, ele consegue discursar muito bem, ele começou a movimentar o mercado e os investidores começaram a entrar pesado. Ele abriu o IPO da sua empresa, foi para a bolsa de valores, cara, e as ações da empresa dele começaram a simplesmente disparar porque todo mundo queria um pedacinho do menino de ouro. Todo mundo queria um pedacinho do Eike Batista. E por volta dos anos 2012, apenas 12 anos depois que ele montou o seu conglomerado de empresas, então Eike Batista se torna o sétimo homem mais rico do mundo, cara. Se eu não me engano, foi a primeira vez que um brasileiro chega nessa posição, porque foi ali antes do criador, do co-criador do Facebook, né? Então, ele era literalmente o rei do mundo nessa época. Mas, pouquíssimos meses após ele atingir esse nível de riqueza, os problemas começaram. Por ele ter expandido muito rapidamente e ter criado vários braços da sua empresa, ele começou a sofrer dificuldades e atrasos nas entregas das suas empresas, atrasos nos prazos também de construção, de entrega dos projetos que ele tinha e principalmente se descobriu que a petroleira, que era responsável por explorar, ele tinha concessão para explorar parte do pré-sal, produzia-se muito menos do que ele vendeu que produziria. Então, neste ponto, poucos trimestres depois, a idolatria dos investidores virou desconfiança e as ações começaram a evaporar, os preços começaram a despencar e literalmente, alguns trimestres depois, ele teve que abrir falência. O cara saiu do sétimo homem mais rico do mundo para falido e não para por aí, cara. Em 2017, ele foi preso e condenado por um dos desdobramentos da famosa Operação Lava Jato. Exatamente, ele foi preso pela Operação Lava Jato por tráfico de influência, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, entre outros. Então, em 5 anos, ele perdeu tudo e acabou preso. Ele tinha tudo, ele era o sétimo homem mais rico do mundo e foi a zero, cara. Eu acho de verdade essa história impressionante. No momento ele tá solto, ele tá se reconstruindo, também é um exemplo de resiliência, porque hoje em dia ele dá treinamentos, ele dá consultoria, certo? Ele tem seus trabalhos, tá se reconstruindo, certo?
Mas o que eu gostaria de aplicar para a gente hoje é esse ponto da queda após essa ascensão e se ele, o sétimo homem mais rico do mundo, quebrou as suas empresas, imagina nós meros mortais. Como vocês sabem, esse canal aqui, ele tem a intenção de trocar ideia e trazer conteúdo sobre enriquecimento, ganho de capital, certo? Das formas mais diversas possíveis. E uma delas é o empreendedorismo. E você, que é um microempreendedor, que tem uma microempresa, vai entender do que eu estou falando aqui. Porque também, o que eu vou falar, eu passei. O quão difícil é empreender hoje no Brasil, cara. Para fazer esse vídeo, eu estava estudando um pouco, e eu me deparei com essa notícia aqui, que no último ano, a gente teve um aumento de 50% nos pedidos de falência. Não que 50% das empresas faliram, mas teve um aumento de 50% nos pedidos de falência. Isso é um alerta absurdo. E por que, cara, é tão difícil empreender no Brasil? Simples. Nós temos as maiores taxas tributárias. Se você é varejista, você sofre muito com a oscilação do dólar. As leis trabalhistas, sim, complicam a vida do empresário. Eu não estou falando aqui do tadinho do empresário, não, cara. Eu estou falando aqui que realmente as leis trabalhistas, elas podam muito o empresário hoje no Brasil. Você que é empresário sabe disso. E fora, cara, todos os outros problemas competitivos que a gente tem aqui com, certo, o mercado estrangeiro. Pô, Guilherme, e o que, então, até agora só trouxe notícia ruim, né? Qual é o ensinamento, qual a lição que você tira disso? Cara, na verdade foi o que eu fiz. Eu já fui um pequeno empreendedor, eu já tive algumas lojas em alguns setores, né, do mercado, e eu também sofria muito com o que você está sofrendo, até eu conhecer o mercado de day trade. Pô, Guilherme, vai começar com esse papo? Calma, cara. Eu tô aqui para contar a minha história, contar como eu faço. Hoje, na verdade, há mais de 5 anos, eu vivo do mercado de day trade, eu vivo do mercado financeiro, mercado americano, tá? Não estou falando de mini índice, mini dólar. Eu uso da volatilidade do mercado, da extrema volatilidade que o índice Nasdaq, que é o índice de tecnologias que eu opero, dá para conseguir fazer meu lucro e conseguir ir embora. E eu te digo com todas as letras, você pode não acreditar em mim, mas eu te digo sem medo nenhum, com todas as letras, que o mercado de day trade é muito mais seguro do que empreender. Sabe por quê? Porque só depende de você, só depende da sua disciplina e só depende do seu estudo. Que business, que negócio você pode abrir hoje que só depende dessas 3 coisas? O governo não vai te atrapalhar, você não precisa se preocupar com o mercado, você não precisa se preocupar com o funcionário, porque você só precisa da sua inteligência, da sua dedicação e da sua disciplina. Isso é mais ou menos o que eu faço hoje. Pô, Guilherme, se é tão fácil assim, por que todo mundo faz? Eu não tô falando que é tão fácil assim, cara. Não coloque palavras nas minhas bocas. Eu só tô falando que é mais fácil sim do que empreender, porque eu vivi os dois lados. Eu tive comércio e hoje eu vivo do day trade e digo que o day trade é mais fácil, mais recompensador e principalmente, pô, você trabalha muito, muito menos. Guilherme, queria saber um pouco mais, queria entender como é que é o seu trabalho, como é que você faz. Eu vou deixar o seguinte, cara, eu vou deixar aqui embaixo um formulário que você vai preencher e se você tiver o perfil da pessoa que a gente busca, a gente vai entrar em contato com você e te explicar um pouco mais como funciona o nosso trabalho. No mais, espero que vocês tenham gostado dessa história. Considere se inscrever no canal, deixa o like e a gente se vê na próxima.